Olá, alunos, sejam todos bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia. E a proposta de hoje, dessa semana, é justamente a gente compreender o seguinte tema: a complexidade em viver socialmente, ou seja, em viver em sociedade. Viver em grupo não é fácil, né? Se a gente perceber que a gente está sempre debatendo ideias, tendo que conviver com costumes diferentes, com formas de pensar diferentes, com crenças diferentes, né? Com, vamos dizer assim, gênios diferentes, cada um tem um comportamento totalmente imprevisível e diferente do outro. Então, viver no coletivo é justamente você a todo dia ter que criar uma certa expertise e sabedoria para viver com o outro. E aí, para a gente entender um pouco melhor esse tema, essa temática, eu trouxe para essa aula de hoje o sociólogo, Zygmunt Bauman, Foi um dos grandes sociólogos da atualidade, nasceu em 1925, morreu em 2017, em janeiro de 2017. Foi um dos grandes sociólogos que, por sua inquietude intelectual, estudou vários temas, várias temáticas sobre a cultura, o homem e a sociedade. Então ele, como grande mestre, palestrante, deu palestra em vários países, inclusive no Brasil, ele justamente vai refletir um pouco sobre isso, o papel do indivíduo em sociedade, O que o indivíduo pode fazer e cooperar com a sociedade e o que a sociedade influencia esse indivíduo. E aí eu trouxe uma citação dele para a gente poder trabalhar na aula de hoje, Então, Zygmunt Bauman, ele faz essa seguinte citação e dela a gente vai ter a nossa atividade dessa semana, ok? Então, ele coloca a seguinte fala: nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo. E tudo o que as pessoas fazem ou se privam de fazer acaba afetando as nossas vidas. Então, olha só que colocação, que citação desse sociólogo que nos leva a pensar que toda a ação do indivíduo, quer seja boa ou ruim, ela interfere e gera um certo impacto na vivência social. Então, tudo o que eu faço impacta a vida do outro. Pode ser a curto ou a longo prazo, Então, a gente tem que ter noção, reflexão de que as minhas atitudes não podem ser aleatórias, Eu tenho que pensar para agir, sempre pensando no bem coletivo. Quando eu falo no bem coletivo, eu estou sempre pensando no princípio da alteridade. Alteridade é uma palavra que quer dizer reconhecer o outro. Será que eu sou capaz de reconhecer o outro? E quando eu falo outro, é muito mais abrangente. Eu não estou falando somente de um outro pessoa, Eu posso falar de um outro meio ambiente. Será que nas minhas ações eu respeito o espaço da natureza? Eu cuido da limpeza do ambiente? Eu sou capaz de pensar no outro nas minhas atitudes? Ou volta e meia, o que de certa forma prevalece é um egoísmo, uma arrogância, que eu sou incapaz de pensar que as minhas atitudes podem magoar ou mesmo afetar o ambiente, o outro, o espaço e a própria cultura. Então, o Bauman é um sociólogo bastante interessante de se estudar, porque ele desenvolve um brilhante estudo sobre a cultura, sobre a sociedade e sobre o comportamento humano. A gente perdeu esse intelectual em 2017, mas o legado que ele deixou em termos de escrita, de produção e vários livros e palestras nos fazem compreender como viver é complexo. Não é fácil viver, mas uma vez existindo e vivendo, nós temos que ter essas noções de que as nossas atitudes, quer sejam boas ou ruins, elas interferem no mundo, e na vida das pessoas. E a partir dessa citação, então, desse teórico da sociologia, vamos para a atividade de hoje. Primeira questão: como Zygmunt Bauman, entendia a ideia de globalização, Acho que você já deve ter visto essa terminologia na disciplina de História e também em Geografia, mas Sociologia também aborda a ideia da globalização. Globo vem de mundo, universo.
globalização vem desse livre mercado e acesso entre os países, que há uma abertura maior, aonde o que ocorre em um país automaticamente vai afetando o outro, quer seja no sentido da economia, da política e mesmo da questão social, né? Então, Bauman vai pensar a globalização como todos interagindo, né, e vivendo no mesmo espaço, e que tudo que um faz acaba afetando o outro, quer seja a curto ou a longo prazo, né? Então aí vem a segunda questão. Segundo sua frase, que tipo de comportamento eu devo ter em sociedade em relação aos outros, segundo o pensamento aí de Bauman, né? Ele vai nos ajudar a refletir. Terceira questão, né? De como, de acordo com a visão sociológica, o que Bauman fala, né? Ao dizer que é possível viver e não ser afetado por nada em sociedade. Ou seja, de acordo com o pensamento dele, seria possível viver em sociedade, mas não ser afetado por ela? Ou não afetar ela de alguma forma? Né? Vamos pensar bastante dentro dessa filosofia aí, que nos leva a pensar bastante nas nossas atitudes e o que eu tenho deixado e feito no mundo, tá? Última questão. Pesquise e coloque duas frases importantes desse mesmo sociólogo. Aí você vai ter que pesquisar nas redes sociais, né? Buscar lá o que Bauman já estudou, quais frases ele de costume utilizava, né, dentro das suas palestras e tal, e colocar nessa atividade. Desde já eu agradeço a atenção de vocês, alunos. Peço que possa estar lá visitando o meu canal, né, assistindo o vídeo, dando um like, compartilhando e se inscrevendo, tá bom? Desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.